Muito bem. Um abraço para você que nos acompanha na rede social, em diversos veículos do Grupo João Rafael. E nós vamos começar o nosso podcast Papo Sério, uma participação muito importante para a economia, para a educação, para diversos setores da nossa sociedade. Vamos ter a participação do empresário João Rafael de Aguiar. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ed Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guarabira e da Rádio Rural. Bom dia a Dani Souza, que faz presente aqui também nesse podcast. Dizer que é com muita satisfação que nós estamos aqui para conversar com vocês. É importante que a gente nos comunique exatamente para que um pouco daquilo que a gente já aprendeu com a vida durante essa trajetória de vida, a gente possa repassar para os jovens, porque isso faz parte da educação. O saber, o conhecer, faz parte da educação. E a minha vida, praticamente, foi, durante todo o tempo, um aprendizado. Eu tenho aprendido com as pessoas mais simples possível, eu tenho procurado a aprender, porque o aprender faz parte do nosso cotidiano. É uma forma de humildade também, quando a gente não tem conhecimento de fato de determinados assuntos, a gente procurar se inteirar deles, porque a gente só aprende um com os outros, a gente aprende exatamente vivenciando, lendo e ouvindo. Essa é a forma mais importante de se aprender. Muito bem, e durante o nosso podcast nós vamos debater e trazer diversos assuntos. Fazer a apresentação do Edcarlo Monteiro, que faz parte da nossa bancada, a jornalista, Daniele Souza, também está com a gente, e dentro dessa questão cada um vai fazer uma pergunta e eu vou começar. Nós tivemos um exemplo numa visita à Rádio Cultura de Guarabira sobre comunicação, de uma criança que é apaixonada por comunicação. E eu pergunto ao senhor, o senhor que é um homem apaixonado pela comunicação, eu o conheço há um bom tempo, de onde vem essa paixão pela comunicação? Olha, Fernando, eu fiquei muito feliz, inclusive ela me abraçou no corredor ontem, muito emocionada, uma criancinha de 9 anos, e até me entregou uma cartinha muito bonita, com várias frases de amor, e aí a gente realmente começa a entender que o rádio é esse veículo de comunicação de massa que atinge todas as camadas. Por isso nós estamos aqui, exatamente, todos nós somos apaixonados pelo rádio. O Ed Carlos já me confessou várias vezes que é extremamente apaixonado pelo rádio. Você também, Dani também, ela se dispõe a fazer rádio dia e noite, se possível for assim. Então a gente fica feliz com isso, porque sabe que o rádio cada dia se expande cada vez mais e atinge, Dani, todas as camadas. Por isso que eu sou entusiasta do rádio. Eu acho que o rádio vai muito longe, porque cada novidade que aparece nos meios de comunicação favorece o rádio. E pegando, aproveitando a oportunidade da pergunta do colega Fernando, em 1987, inclusive o ano que eu nasci, foi quando o senhor começou a investir na área da comunicação. Por que esse interesse? Foi mais um gosto ou mais questão de negócio? Eu diria que Deus é quem conduz a nossa direção. Na verdade, eu sempre fui um apaixonado pelo rádio, mas diga-se de passagem, não é fácil você comprar ou instalar uma emissora de rádio. Por menor que seja o porte da emissora, depende de muita burocracia, porque ninguém é dono de uma concessão de rádio. A concessão de rádio e televisão pertence ao governo federal. Então você participa de um processo licitatório, vencendo a licitação, você recebe a autorização da Anatel para instalar sua emissora de rádio. Mesmo assim, a cada 10 anos, você tem que renovar a concessão, e aí depende do Congresso Nacional a aprovação dessa renovação. É preciso você, durante todos esses 10 anos, cumprir com todos os requisitos para que o Congresso Nacional tenha conhecimento da prestação de serviço que é feito diariamente ao cotidiano e à população. Porque o rádio ele é um instrumento, é uma voz do povo. Por isso nós temos que ter muito cuidado ao fazer rádio, exatamente por isso. Então veio a oportunidade, eu consegui naquela época, em 87, comprar 40% das cotas da Rádio Cultura de Guarabira, vindo a adquiri-la os 100% posterior.
E graças a Deus foi uma experiência tremenda que eu tive, porque nessa entrada na sociedade, os demais sócios já me deram a oportunidade de ser o gerente da emissora. E eu comecei a gerenciar a emissora, e não só no gerenciamento, mas convivendo e aprendendo cada vez mais com os profissionais de rádio. Então isso fez cada vez mais eu ficar um amante do rádio. Prezado João Rafael, inicialmente agradecer pelo convite, pela confiança, né, de me convidar para fazer parte desse bate-papo, dessa nova experiência com o João Rafael agora nesse podcast e poder representar a Rádio Cultura. A minha pergunta é simples. Desde que o senhor está aqui, pelo menos no tempo de 13 anos que aqui eu estou, o senhor sempre deu importantes entrevistas e as pessoas sempre elogiavam suas participações, mas eram poucas vezes. E agora o senhor surge com a ideia desse projeto de poder estar falando semanalmente à população de Guarabira, da região, do Brasil e do mundo através das redes sociais. O que levou o empresário João Rafael da Aguiar só agora a tomar essa decisão de poder falar semanalmente através dos seus meios de comunicação? Importante pergunta, Edgar. Agradeço demais pela sua indagação e dizer que muitas vezes na rua eu sou exatamente cobrado. O senhor devia ter mais tempo no rádio, o senhor devia apresentar uma parte dentro dos programas de jornalismo das rádios, para que a população tome conhecimento. Alguém diz, eu gosto muito de ouvir os seus pronunciamentos, e atendendo essa reivindicação dos nossos ouvintes, nós temos que realmente vivenciar sempre a atender cada vez melhor os nossos ouvintes. Por isso que nós entendemos que é importante a gente semanalmente está conversando com os ouvintes. E eles podem inteirar também, eles podem mandar suas perguntas, eles podem mandar suas opiniões, para que no próximo programa da outra semana a gente possa inserir a resposta. Eu acho isso muito importante. João Rafael, o que é mais difícil, o caminho do sucesso ou o caminho das pedras? Olha, Fernando, o caminho do sucesso depende de cada pessoa. Eu não posso dizer o caminho do sucesso porque eu nunca fiz sucesso. Agora, eu quero dizer que para você se tornar um grande profissional dentro daquilo que você sabe fazer, é necessário você... Alguns pontos principais. Principal é você gostar do que faz. Nunca você será um grande profissional se você tem uma profissão e você não gosta daquela profissão. Então o caminho é mais importante você gostar da profissão. Gostar da profissão, amar o trabalho. O trabalho é fundamental. Se o ser humano bota fé no trabalho, os empecilhos vão acontecer, mas com a fé que você tem, você vai vencer tranquilamente. Então, se isso acontecer, já é muito importante para caminhar. E o caminhar é sempre firme em frente, você não terá como recuar. Porque nós temos que ter sempre uma coisa, desistir nunca. É perseverar sim, sempre. Mas o senhor que tem contatos com diversas empresas no país, fornece para o Exército Brasileiro, tem emissoras que está aí, no caso da Rádio Rural, vai completar mais de 3 décadas. Isso não é sucesso? Eu acho que é um trabalho em equipe. A gente valoriza muito a nossa equipe. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Claro que você não pode fazer tudo aquilo que é necessário, mas você sempre está junto. E eu sempre procurei ser um pouco agressivo com relação a esse ponto de estar junto, oferecendo sempre condições de trabalho. Veja bem, esse prédio aqui onde está instalado hoje as 2 emissoras e o Portal Nordeste 1, esse prédio foi construído. Nós tínhamos esse prédio antigo e foi demolido e feito totalmente uma construção nova. E hoje é um local importante para quem trabalha aqui, ou para quem visita. Você viu que nós temos sempre a oportunidade de entrevistar os nossos convidados no nosso auditório. Isso é muito importante porque todo mundo se sente muito bem aconchegante no auditório, porque é um lugar para 90 pessoas sentadas, todo mundo bem acomodado, e além dos nossos estúdios, que é número 1, tanto da Rádio Cultura quanto da Rádio Rural, são estúdios muito importantes para que a gente possa trabalhar. Então eu acho que isso satisfaz ao convidado e satisfaz a pessoa que trabalha nesses ambientes. Eu zelo muito por isso. João Rafael de Aguiar,
numa de suas entrevistas, que eu acompanho sempre, e de destaque, as suas aparições, eu posso até dizer essa palavra, aparições que eram raras até então, e todo mundo que ouve o rádio, sempre eu escuto comentando, hoje João Rafael participou de um programa, hoje escutamos sobre a história de João Rafael. E economicamente, colaborando o senhor... com você, quebrando um pouco aqui o protocolo, vira pauta, né? Isso. É uma pauta de destaque sempre quando o senhor aparece numa entrevista, num programa de rádio. Economicamente, é impossível falar de João Rafael sem lembrar da cidade de Guarabira. Porém, o senhor é um reflexo economicamente para outras cidades. Por empregar, ser um dos maiores empresários da região, né, do Agreste Paraibano. Esse podcast, já que eu ouvi em uma de suas entrevistas, a importância do bater nas portas e da sua humildade em abrir as portas para outras pessoas. Esse podcast seria uma forma de inspiração, de mostrar para as pessoas sobre a importância da humildade, para quem quer um dia conseguir um espaço naquilo que deseja. Obrigado, Danos, pela sua pergunta, mas muito importante, eu lhe agradeço demais. Mas eu digo que talvez não seja nem a humildade, é preciso você vivenciar, você viver. Olha, nós temos vários exemplos de vida. Eu posso registrar o princípio, vamos dizer assim. Aos meus 17 anos, eu trabalhava no campo, na agricultura, e vi praticamente o nosso futuro abalado com as adversidades, tempestades da vida que acontece no campo. O homem do campo sofre muito. Por isso que eu acho que deve ser um trabalhador mais visto e mais respeitado é o trabalhador do campo. E ao deixar o campo, eu vim para aqui, para Guarabira, como já tenho dito várias vezes, na carroceria de um caminhão de carona. E ao chegar aqui em Guarabira, eu bati de porta em porta nessa Avenida Dom Pedro II em busca de um trabalho. Seja que trabalho fosse, eu não tinha nenhuma especificação de dizer, não, eu sou isso, eu faço aquilo. Não, o que aparecesse eu toparia. E graças a Deus eu encontrei um amparo e consegui trabalhar no mesmo dia, já comecei a trabalhar, já colhi os frutos no mesmo dia. E há anos depois, 2 anos depois, quando eu abri o meu primeiro negócio, eu me sentia na obrigação de retribuir aquela mão que me deu aquela oportunidade naquela época. Como assim? Alguém chegou para mim e pediu uma oportunidade de emprego. E quando eu abri o meu primeiro negócio, eu coloquei 2 funcionários. Para mim foi uma realização extraordinária. Deus foi muito generoso para comigo. Durante todo esse trajeto, nunca deixou reduzir o quadro, e sim aumentando e ampliando o quadro. São hoje centenas e centenas de pessoas que, ao meu convite ou com a minha autorização, conseguiram enquadrar e se profissionalizar dentro do nosso grupo. Eu lhe digo com seriedade, eu tenho profissionais hoje muito competentes dentro do nosso grupo, que quando chegou não sabia nem o que ia fazer e tornou-se excelente profissional. Se você olhar para mim, você vai ver que eu estou olhando para Ed Carlos Monteiro, que é um exemplo desse sucesso. Que ele chegou, ele não sabia falar direito, ele não sabia se expressar, mas nós acreditamos no talento de uma pessoa disposta. Não estou rasgando seda, não. Eu estou apenas citando os exemplos para que outros jovens possam seguir essa mesma trajetória. E aí cada um faz o seu próprio sucesso. Quer dizer, ele foi buscar. Veio buscar com muita fé. Todo mundo dizendo, não vá não, que não dá certo. Não vá não, que você não sabe fazer. Cada um botava uma barreira. Claro, porque você encontra quem puxe para baixo, quando você está subindo uma escada, você vai encontrar muita gente puxando para baixo. Nunca alguém querendo que a pessoa suba. Mas o cara tendo coragem, força, talento, fé em Deus, que é importante, ele consegue. E é esses os exemplos. Essas oportunidades que o senhor oferece seria uma forma de se enxergar naquelas pessoas pela sua trajetória de vida? Todas as vezes que uma pessoa me pede uma oportunidade de trabalho, seja que nível for, eu me vejo colocado naquela situação, porque foi assim que eu pedi o meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade. E alguém me estendeu a mão. Então, quando eu faço isso, eu sinto que eu estou retribuindo aquilo que Deus concedeu a mim. Isso quando eu posso dar uma oportunidade de trabalho a uma pessoa e de profissionalizar as pessoas. Graças a Deus, Deus me deu um talento e eu tenho a oportunidade de observar muito. Às vezes, mesmo sem ser do meu segmento,
mas eu tenho condição de enxergar e orientar a pessoa. Olha, se fizer assim dá mais certo, se fizer assim é melhor. E é evidente que cada pessoa que quer aprender, na sua humildade, ele vai buscar. Empresário João Rafael, o senhor já abordou diversos temas, mas tinha um que o senhor é bem sensível quando fala sobre ele. E eu gostaria que o senhor pudesse, nesse primeiro podcast, acho que não poderia faltar, esse tema que é família. João Rafael se destaca e aparece mais na mídia porque é mais adepto à comunicação, mas tem por trás uma grande estrutura familiar que lhe dá um suporte para todas essas empresas que o senhor comanda, é o cabeça. Qual tem sido a importância da família de João Rafael da Aguiar no sentido de comandar com sucesso essas empresas? Carlos, excelente pergunta, eu agradeço demais, mas eu quero dizer que nenhuma pessoa pode ter tranquilidade, paz, sucesso na vida se não tiver uma família. Eu trabalhei muito, comecei muito jovem no trabalho, mas eu vim conseguir me organizar depois que o meu filho Jarba completou 18 anos, depois que a minha filha Jarbela completou 18 anos, que veio para o mercado, depois que meu filho Rafael assumiu a responsabilidade da fábrica. Minha esposa sempre foi uma lutadora dentro das empresas, e não é só trabalhando, não é orientando. A Olivete tem uma experiência espetacular. Ela é uma pessoa de Deus, é uma pessoa fora do comum. Então ela tem me orientado, eu considero meus braços. Ela tem me orientado e me orientado muito. Então eu digo que ninguém pode subir na vida se não tiver uma família como base. É o maior patrimônio do ser humano, é a família. A família deve ter todo o respeito por si, porque não existe outro meio de você subir na vida, de você viver bem, com saúde, se não tiver uma boa família ao seu lado. Muito bem, e assim a gente agradece a presença do empresário João Rafael de Aguiar, né, líder empresarial na nossa região, no Nordeste do Brasil, nesse nosso primeiro podcast, João. Muito obrigado. Vamos voltar, porque aqui o papo é sério. Eu agradeço a você, a Dani, a Ed Carlos, a nosso amigo Léo Ferreira. Eu agradeço a todos vocês, agradeço aos nossos ouvintes e dizer que esse é o primeiro, mas eu quero contar com vocês sempre que puderem para colaborar com a experiência que vocês têm, exatamente para a gente continuar com esse programa Papo Sério todas as segunda-feiras.